Olá, meus queridos. Bom dia, bom dia. Que prazer estarmos aqui. Que bom esse tempo que a gente tem estado juntos, estudando a Palavra de Deus, conhecendo um pouco mais da vontade do Senhor. E minha oração, que Deus fale aos nossos corações, que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos mostre a sua vontade. Vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo nessa manhã? Grandioso Deus e eterno Pai, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, buscar a Tua face e conhecer mais de Ti. Como é bom, meu Deus, saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama, que o Senhor está do nosso lado. Ó Deus Santo, ensina-nos a adorar-Te. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar contigo, a andar contigo. Ensina-nos, ó Deus, a conhecer e amar cada vez mais a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a fazer somente aquilo que Te agrada. Deus Santo, eu quero Te suplicar agora, nesse instante, que o Senhor nos conduza, Pai, que o Senhor nos aquiete o coração e que o Senhor nos conduza durante esses momentos que estaremos aqui estudando a Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações. Olha, Senhor, para cada pessoa que agora está aqui nos ouvindo, que eles também sejam alcançados pelo Teu poder e pela Tua graça, Deus Santo, e que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja também tocando nessas vidas. Te agradecemos por tudo, suplicamos a Tua orientação e a Tua direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos feito, então, esses estudos no livro de Gênesis, e como eu disse para vocês, seria um estudo bem tranquilo, bem devagar, para que a gente possa degustar, né? Sentir ali com todo carinho, com todo cuidado, cada palavra, cada momento, cada ação de Deus ali na história, ali naqueles primeiros momentos. Na última semana, nós passeamos ali pelo cenário da criação e vimos cada dia daquela semana, o que Deus fez, por que fez, quais os ensinamentos foram tirados ali de cada um daqueles dias da semana da criação. Vimos também a criação do homem e dois presentes que Deus dera ao homem. O jardim do Éden, o paraíso perfeito, com tudo ali preparado para o deleite do homem, e a sua mulher. E ali nós paramos então com a entrega desse presente ao homem, né? Com a entrega da mulher. Então vamos resgatar ali o texto de Gênesis 21, versículos 21 e 22 do capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. O entendimento da mulher como presente de Deus é algo que foi assimilado pela semente santa, por aqueles servos do Senhor. De tal forma que todos aqueles que entenderam que era correto seguir as orientações do Senhor, caminharam nessa linha. E aí nós podemos ver o próprio Salomão, centenas de anos depois, aproximadamente 480 anos depois, deixou isso registrado lá quando ele escreveu em Provérbios. Olha só o que diz lá em Provérbios 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Eu gosto também da nova versão transformadora, quando ela cita esse texto. Olha que bonito a maneira como é dito ali. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Então o entendimento de que, de fato, a esposa é presente do Senhor, é um entendimento que perpassa a história e caminha na palavra de Deus, e a gente vê que o casamento, então, ele é algo que vem de Deus. O próprio Jesus falou isso lá na frente, né? É algo que Deus fez, que
que Deus instituiu. E aí, então, quando Adão, voltando agora lá para o Éden, quando Adão recebe esse presente de Deus, ele não teve outra reação a não ser extrema alegria, satisfação e contentamento, retratado no primeiro poema da história da humanidade. Olha o que diz o versículo 23 do capítulo 2. E o homem disse, eu vou até ler de outra forma, se os irmãos me permitirem. Nós, como mineiros que somos, poderíamos parafrasear o nosso irmão Adão e dizer o seguinte: uau! Esta sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. É interessante, quando a gente olha essa expressão de Adão, para pensar um pouco. Adão estava ali no Éden, já há um tempo, e ele só via bicho. E toda hora vendo bicho, e dando nome a bicho, e conhecia as árvores, e conhecia os caminhos ali do jardim. E, de repente, Deus lhe apresenta uma mulher, a sua mulher. É interessante que ali, quando Adão está dando nome aos bichos, ele está respondendo àquele mandato de Deus que nós conversamos na semana passada. E ao ver a mulher, ele exerceu esse mandato também e chamou-a de varoa. E é interessante quando a gente olha esse termo varoa, porque Adão viu Eva como parte dele. Era osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu sou varão, ela é varoa. Então, como Deus apresentou a mulher para ele, ele deu esse nome a ele, assim ele a denominou. Então Moisés ainda destaca mais uma característica ali associada ao relacionamento entre o homem e a mulher. E ele explica que o homem deve priorizar esse relacionamento. Olha o que diz no versículo 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Interessante que ele faz aqui um parêntese. É como se ele estivesse contando a história da criação, e aí, como se ele fosse dar uma explicação para o povo, como ele fosse, tá vendo por que eu ensinei isso para vocês? É como se ele estivesse fazendo isso. Está vendo como eu ensinei isso para vocês? É por conta disso. Porque Deus criou ali o primeiro casal e deu um para o outro e Deus os uniu. E é interessante que o casamento é o único relacionamento na Bíblia que é chamado de uma só carne. É interessante que a gente vê que esse conceito, essa ideia, ela perpassa toda a história, né? O povo de Israel, muito tempo depois, no decorrer da sua história, lá quando eles estavam voltando do exílio da Babilônia, já com o segundo templo tendo sido restaurado, né? Ele foi advertido pelo profeta Malaquias a respeito de sua infidelidade, tanto para com Deus, como também no contexto do casamento. E nesse contexto, Malaquias relembra ao povo o ideal de Deus ao estabelecer o casamento ali no Éden, dizendo mais uma vez que o Senhor é o responsável pelo casamento. E a gente lê lá em Malaquias 2,15, e aqui eu estou lendo a nova versão transformadora, que diz o seguinte: acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, Ele quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração e permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Então, mais uma vez aqui, Malaquias ressalta que isso é algo que Deus instituiu e que a fidelidade ali é algo que Deus espera de nós. Então, a fidelidade é tanto para com Deus quanto no contexto do casamento. E é interessante que
na palavra de Deus, todas as vezes que a gente vê o povo se apostatando de Deus, Deus fala de prostituição. Deus trata a relação do povo com outros deuses como se fosse uma quebra desse relacionamento de casamento. Então é como se ele estivesse dizendo o seguinte: no relacionamento de casamento ali, você tem algo que é santo, algo que deve ser mantido, algo que significa, que é exemplo, que é modelo, que é referência da sua relação comigo. Então, comigo Deus, né? Deus falando, né? Da mesma forma como quando você quebra essa relação, né? Deus está falando assim, a mesma coisa que acontece quando você vai atrás de outros deuses. Então ele traz esse simbolismo dessa intimidade, dessa relação de Deus conosco, trazendo um paralelo para o casamento. Olha a importância que Deus coloca no casamento. Então o casamento é uma instituição divina, foi Deus que estabeleceu isso, foi Deus que criou isso, foi Deus que inventou isso. E esse relacionamento, essa instituição, o casamento, ele produz uma intimidade única dentro dos relacionamentos humanos, né? E é por isso que ele é chamado, então, de uma só carne, produzindo aquela intimidade ali do relacionamento, né? Isso coloca, então, o relacionamento de casamento em prioridade diante de todos os demais relacionamentos humanos, mesmo diante dos relacionamentos, por exemplo, com os pais. Tá? Mesmo relacionamento com os pais. E aqui, eu vou chamar a atenção aí dos sogros e sogras, que às vezes fica tentando interferir, que às vezes fica tentando puxar o filhinho, a filhinha de volta. A palavra de Deus diz assim: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão a sua carne. Então, esse texto, ele não quer dizer que os pais serão abandonados, mas sim que a prioridade mudou. Mudou. E é interessante que Moisés destaca a importância desse relacionamento quando mais tarde, ao escrever o livro de Deuteronômio, lá no deserto, quando ele está dando orientações para o povo sobre o que fazer e o que não fazer, ele deixa clara alguns cuidados que o povo devia ter em relação ao casamento diante de outras questões. Quando a gente olha o texto de Deuteronômio 24:5, e todos aqueles que já fizeram algum curso do Ministério da Família comigo, com a minha esposa, já conhecem esse texto. É um texto que eu faço questão de citar sempre, porque ele mostra a maneira como Deus vê o casamento. E olha o que diz o texto de Deuteronômio. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano, ficará livre em sua casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. O que nós temos aqui que a palavra de Deus está nos dizendo? O que está sendo dito aqui? Presta bem atenção, meus queridos. Nós estamos... Vamos fechar os olhos e pensar no contexto em que essas palavras foram escritas. E olha que ele está dizendo ali, e eu disse isso lá no primeiro estudo, né, que o texto bíblico ele sempre tem como alvo o público inicial, e em primeiro objetivo, primeiro plano, e depois a nós outros, né? Então ali era um contexto em que o povo estava no deserto e tinha ali a obrigação de caminhar por aquelas terras, e tinha muitos inimigos ali ao redor, e eles enfrentaram muitas guerras ali ao redor. E para lutar as guerras, eles precisavam de braço, de gente, porque exército naquele tempo era braço. Cada espada era alguém que estava ali segurando a espada. Então, quando Deus dá essa orientação a Moisés, dizendo o seguinte: o cara está casado, é recém-casado, ele não vai sair para a guerra. Ele vai ficar 1 ano cuidando do casamento dele, desse primeiro momento de relacionamento. Ele vai estar
criando, ele vai estar formando, ele vai estar aprendendo a viver essa identidade de uma só carne. Como é que a gente traz isso para o tempo de hoje? Nós não estamos no deserto, nós não estamos em guerra. Como é que a gente aplica essa orientação de Moisés aos nossos dias hoje? Eu vou dizer para você que está pensando, casou agora ou vai casar logo, os seus planos de conquistar coisas, de fazer cursos, de correr atrás de projetos, dá uma segurada neles. A palavra de Deus diz assim, olha, nesse primeiro ano, cuida um do outro. Cuida da sua querida esposa. Cuida desse relacionamento. Invista nele. Porque ao fazer isso, você vai estar criando, você vai estar formando, você vai estar trabalhando a identidade de uma só carne. E quando chegar lá na frente, quando você tiver que enfrentar algumas dificuldades, alguns problemas, algumas lutas, vocês vão estar mais fortes, mais ligados, mais prontos, porque ouviram a orientação que Deus deu. Então, queridos, isso é palavra do Senhor, não é palavra do Célio. É palavra do Senhor. Homem recém-casado não sairá à guerra. Outra coisa que Moisés deixa claro nesse contexto do casamento é que Deus fez um homem para uma mulher. Em outras palavras, o casamento é heterossexual e monogâmico. Né? E é interessante a gente fazer menção a isso, porque o povo estava saindo do meio do Egito, onde essas coisas eram meio bagunçadas. Onde esse entendimento de casamento não era exatamente isso. Então Moisés estava desconstruindo essa ideia que eles tinham lá para o ideal de Deus. E vale para nós hoje, com certeza. Com certeza vale para nós hoje. Outra lição que Moisés quer ensinar também no contexto desse relacionamento do homem e da mulher é a respeito da decência. Olha o que diz no versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ficar nu é algo que está associado à intimidade do casal. E nesse contexto, no casamento, o casal, não há problema. Portanto, nudez, ela não é para acontecer de forma desregrada, aberta, como o povo via lá no Egito, onde existia uma certa sensualidade exacerbada, inclusive nos cultos de adoração que eles viam lá. Então, o que Moisés está dizendo é que eles eram inocentes ali, e no contexto da inocência, no contexto do relacionamento a dois, no contexto da intimidade do casal, não tem problema. Né? Aquilo que o povo viu lá no Egito, com relação a essa questão de sensualidade, Moisés estava desconstruindo aqui. Então ele estava dizendo que isso não estava de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Né? E aí nós vemos agora muda um pouco a narrativa. É interessante que agora acabou toda a criação, acabou toda a entrega de Deus ali, né? Deus criou todas as coisas, colocou o homem ali, entregou a mulher para o homem estava ali no jardim do Éden. E agora, no versículo 1 do capítulo 3, há uma mudança na história. E começa com mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Até esse momento, Moisés fala de tudo que Deus tinha criado e apresenta todas as coisas e Deus concluiu tudo com a expressão era bom ou era muito bom, no caso da criação do homem. Portanto, diante desses fatos,
a gente pode entender que ainda não existia o mal. Porque até esse momento era tudo bom ou muito bom. Então, no entanto, a gente pode perceber o seguinte, que em algum momento da história, desde o último muito bom de Deus, até esse versículo 3:1 que a gente leu, né, sobre a serpente, em algum momento ali, o diabo começou a existir. E começou a agir. Nós sabemos hoje que foi ele quem falou através da serpente. É interessante que a narração de Moisés, ela não tem assim objetivo de dar informações científicas, históricas, a respeito de datas, e nem responder questões teológicas que hoje muitos de nós fazemos a esse respeito, né? Quando ele chega ao capítulo 3 de Gênesis, ele simplesmente introduz a conversa da serpente com a mulher, e não há explicações, por exemplo, de como é que a serpente pôde estabelecer um diálogo com a mulher e ela não achar nada estranho? Como é que a serpente entrou no paraíso? A gente não tem resposta para essas questões e a gente pode encontrar no decorrer do texto bíblico, hoje nós temos informações a respeito, né? Onde que os dois profetas, Isaías e Ezequiel, eles citam nas suas profecias, fazendo menção a alguns personagens, que ao ler a narrativa a gente percebe que aquilo não está relacionado a um ser humano, mas a um ser celestial, né? Então a gente sabe que a narrativa de Isaías e de Ezequiel, eles contam que o diabo foi expulso do céu em algum momento da história. Olha só, vamos abrir as nossas Bíblias, ou então acompanhem comigo aí, por favor. O texto lá em Isaías 14, versículos 12 a 15, e olha só o que diz Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. É interessante que esse texto de Isaías, ele claramente nos dá a entender que não se trata de uma pessoa, né? Ele faz referência exatamente ao momento em que Lúcifer, é o que dizem os estudiosos a respeito desse texto, Lúcifer se rebelou nos céus e foi expulso de lá. O Isaías diz que ele é estrela da manhã, filho da alva, e que foi lançado por terra, né? E é interessante o versículo 13 que diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, ao cima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, né? Subirei, no versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então a ideia de Lúcifer, do diabo, era ser igual a Deus. Ser igual a Deus. E por conta disso, por conta dessa vaidade, por conta desse ego dele, ele foi expulso do céu. Ezequiel também, ele conta a história semelhante, quando ele fala a respeito de um homem também, né, Tiro, mas a gente vê que também é uma narrativa que nos remete ao ser celestial. Olha só o que diz o texto lá de Ezequiel 28, 12 a 17. Filho do homem, Deus falando a Ezequiel para ele falar, né? Falar em nome do Senhor. Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura.
Então Deus está dizendo aqui nesse primeiro momento que ele era perfeito e muito bonito, sinete da perfeição, cheio de formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha o que diz o versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Ele era um anjo da mais alta estirpe ali nos céus, querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Então nós vemos nesses dois textos uma alusão muito clara ao momento em que Satanás foi expulso dos céus por conta da sua vaidade, da sua arrogância, do seu desejo de tomar o lugar de Deus. E é interessante que esse mesmo desejo que estava em Satanás, naquele momento que ele foi expulso dos céus, é o que ela oferece agora a Eva. Agora a serpente está aqui no paraíso, tentando corromper a mulher da mesma sorte ou da mesma forma que ele se corrompeu. Vaidade, desejo de poder, desejo de ser igual a Deus. Satanás começa citando a palavra de Deus, mas de forma corrompida, de forma a causar dúvida, de forma a gerar confusão. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. E muitos de nós temos caído nas ciladas do diabo por desconhecer aquilo que a palavra de Deus diz. E olha só, nós vamos caminhar aqui para vocês verem qual foi a estratégia, como foi que a serpente conseguiu enrolar Eva. Eva não, ainda ela é a varoa, né? Não era Eva, é a varoa. Vamos ler de novo o versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha que coisa interessante. Ele já começa tentando quebrar a comunhão e a confiança com Deus. Na realidade, foi exatamente o contrário. Deus tinha disponibilizado todo o jardim, todas as árvores, exceto uma. E a serpente vem com essa afirmação mentirosa. E é interessante que a gente não consegue visualizar claramente esse diálogo ali, mas o que a gente pode perceber é que, de alguma forma, a mulher deu atenção. Ela deu ouvidos a essa conversa. Então, olha o que diz os versículos 2 e 3. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. É interessante que essa ideia de tocar não é algo que a gente encontra na orientação inicial de Deus. Alguns estudiosos dizem o seguinte: possivelmente Deus deu orientação a Adão, tudo é apenas
especulação, tá, meus queridos? É só para a gente tentar entender melhor o que está sendo dito ali. Então, possivelmente, Deus deu orientação a Adão, e Adão, no intuito de proteger, no intuito de resguardar a mulher, falou assim, olha, nem toca. Isso é uma possibilidade, né? Porque como não existia pecado ainda, então não faz sentido a gente pensar que Eva estaria mentindo, estaria inventando, estaria distorcendo, porque isso são coisas que existem consequência do pecado. Então, não existia pecado, então ela não está inventando nem distorcendo nada. Possivelmente, ela ouviu essa orientação de Adão. Possivelmente. Então, quando a serpente vê que conseguiu a atenção da mulher, e aqui é interessante a gente prestar atenção nisso, né? Porque o diabo, ele tenta nos atrair com algo que faz sentido para nós, com algo que não nos espanta em primeiro momento. Então, ele veio com uma conversa e ela caiu na conversa e foi conversando. E aí, quando a serpente percebe que a conversa rendeu, e é interessante que o diabo, ele não tem poder de ler a nossa mente, ele não toca aquele que é escolhido do Senhor, e naquele momento a mulher era escolhida ali do Senhor, ela não tinha o pecado, ela não estava manchada pelo pecado. Então ele não conseguia ler a mente dela, ele não conseguia fazer nada, mas ele consegue observar, ele consegue sugerir. E é a mesma coisa que acontece conosco hoje. Né? A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ele anda como leão, bramando ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. A ideia do leão é aquele que está observando. É aquele que está prestando atenção nas reações, na expressão do rosto, na maneira como fala, na maneira como se interessa por uma coisa ou por outra. Então, a serpente percebeu que Eva gostou da conversa. Então, quando ele percebeu que ela gostou da conversa, ela vem dar o golpe final e diz que Deus mentiu. Que Deus não estava dando a eles tudo o que eles mereciam. E oferece à mulher o que ela tentou conseguir e não conseguiu, né? Que foi o ser igual a Deus. Foi exatamente isso que a serpente ofereceu à mulher. Olha o que diz os versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Veja bem, nesse momento ele está indo contrário, frontalmente contrário à palavra de Deus. Ele explica, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui é aquela famosa meia-verdade, né? Ele estava certo que os olhos seriam abertos e eles conheceriam o bem e o mal, mas não como Deus. Porque Deus conhece o mal, mas não se deixa manchar, não se deixa tocar, não se deixa macular pelo mal. E o homem não. E aí a mulher ficou tentada com essa proposta. E aí é que é interessante, né? Houve uma quebra de confiança, porque existia alguém que estava ali com eles e que na viração do dia sempre estava ali conversando com eles, tinha intimidade com eles e tinha falado alguma coisa com eles. E eles desconheceram ou desconsideraram, melhor dizendo, desconsideraram a palavra que Deus tinha dado e passaram a ouvir uma outra voz, uma outra orientação, uma outra informação, em detrimento daquilo que Deus tinha colocado. E o versículo 6 é então o fator cabal, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Interessante que Deus tinha dito que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, exceto uma.
Quando a mulher deu ouvidos à serpente, exatamente nesse momento, ela começou a duvidar daquilo que Deus tinha dito. E olhou para a árvore de forma diferente, porque aquela árvore estava lá todo dia, ela via todo dia. Só que agora ela passou a ver o fruto, não como algo proibido, como Deus tinha dito, mas sim como algo bom para se comer. Antes, aquele fruto nem fazia parte das opções dela, ela desconsiderava aquele fruto. Agora, ela achou que era bom para comer. Em outras palavras, ela começou a pensar, por que não posso comer de algo que parece tão bom? Por quê? Porque Deus está nos privando de algo que é tão bonito e parece ser tão gostoso. E ela passou a achar também que o fruto era agradável aos olhos, isto é, ela se deixou levar pelo desejo de comer e começou a buscar justificativas para fazê-lo. E diante dessa nova avaliação que ela fez da árvore e do seu fruto, ela deixou que a palavra da serpente entrasse em seu coração e começou a dar crédito a tudo o que a serpente disse em detrimento ao que Deus tinha dito. E começou a querer o que a serpente enganosamente ofereceu e que era a oportunidade de eles serem como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher viu que a árvore era desejável para obter esse entendimento, mesmo que ela não soubesse exatamente o objetivo desse entendimento. A única coisa que sabia é que estaria desobedecendo a ordem direta de Deus, mas mesmo assim, ela comeu e também deu ao seu marido. E ambos desobedeceram àquele que lhes era íntimo, dando ouvidos a uma voz recém-chegada. Então, imediatamente perceberam que estavam nus. Agora não era mais uma nudez inocente, que não os incomodava como antes. Mas depois da desobediência, eles se sentiram envergonhados de algo que era natural antes. Mas agora veio o sentimento de culpa, de medo, e por isso se esconderam. É interessante que a reação do pecado é exatamente essa, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, naquele momento, eles não se arrependeram. A gente vai ver que eles foram tentando justificar as suas atitudes, tentando trazer razão para aquilo que eles fizeram, né? E aí, Deus, mais uma vez, num ato de graça, num ato de amor, Ele vendo o que aconteceu ali com eles e dando liberdade, né, meus queridos? Porque Deus, em certa medida, Ele nos dá a liberdade para agir, né? Então, diante dessa situação caótica e triste, Deus foi ao encontro deles num ato de amor e graça. Mas eles não entenderam, não perceberam o erro que tinham cometido e tentaram se esquivar até da responsabilidade de suas ações, empurrando a culpa para o outro. Diz o texto lá de Gênesis, e chamou o Senhor ao Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A pergunta mais significativa que Deus fez ali para aqueles dois, e fez para Adão primeiro, né? Foi, onde estás? É interessante que Deus não, certamente o Senhor sabia onde ele estava. E Deus não queria saber onde ele estava. Mas Deus, a gente pode perceber o seguinte, Deus questionou Adão, Adão, onde está a minha imagem e semelhança pura e perfeita que eu pus em você e agora está manchada pelo pecado? Adão não percebeu a gravidade do seu erro, nem assumiu a responsabilidade pelo que tinha feito, mas tão somente como resultado do seu estado pecaminoso,
transferiu a responsabilidade do seu erro para outra pessoa, e a mulher fez também da mesma forma. E diante das desculpas dadas pelo homem e pela mulher, Deus pronunciou o justo juízo para cada um deles. A serpente foi decretada a sua destruição. Sua cabeça seria esmagada pelo descendente da mulher. A mulher, Deus castigou com dores quando fosse dar à luz. E também decretou que a consequência do seu pecado traria deterioração da relação com seu marido. E ao homem foi-lhe dito que por causa da maldição a que a terra fora submetida, por causa do seu pecado, ele teria dificuldades em obter o resultado do seu trabalho. O fruto viria, mas com muitas dores, suor e fadiga. E finalmente ele voltaria ao pó, pois do pó fora tomado. E eu quero pensar com vocês aqui agora, nesse triste momento da nossa história como seres humanos, né? Ali naquele momento, Adão falhou. Adão falhou. Adão trouxe para si, ou trouxe por causa da sua desobediência, ele trouxe maldição a toda a terra. Toda a terra. E a partir daquele momento, a relação com Deus, ela foi maculada, ela foi atrapalhada, ela foi quebrada. E é interessante que nós vamos ver na semana que vem as consequências, melhor detalhadas, as consequências desse pecado, dessa ação do homem ali. E a figura de Adão, é a figura de nós, seres humanos, fracos que somos, incapazes que somos de vencer, de seguir a orientação que Deus dá, de fazer aquilo que Deus exige de nós, sozinhos. Ali mostra a completa incapacidade do homem de se resolver sozinho. É por isso que a palavra de Deus diz que teve um novo Adão. Jesus é um novo Adão. E ele veio. E ele, pelo poder dele, que ele concede a nós, aí sim nós temos condições, pelos méritos dele, de resistir. É interessante, meus queridos, que não dá para a gente jogar a culpa ou ficar apontando o dedo para aquele primeiro casal, porque nós somos aquele casal. A nossa fraqueza está retratada ali. A nossa incapacidade de resistir está retratada ali. E é interessante, nós vamos ver na semana que vem, a maneira como Moisés trata dessas coisas e mostra que aquilo ali é o retrato de nós. E é muito interessante quando a gente olha para o texto bíblico e a gente tem que entender que é Deus falando conosco, Deus mostrando a nossa natureza, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade. Então é muita tolice de nossa parte a gente jogar a culpa naquele primeiro casal e dizer, não devia ter feito isso. Se, eles somos nós. E quando a gente joga a culpa neles, nós estamos fazendo exatamente o que eles fizeram ali, mostrando que nós somos iguais a eles. E aí nós carecemos da graça de Deus. Nós carecemos do cuidado de Deus. Nós carecemos da intervenção de Deus. Nós carecemos que Deus venha e nos conduza e Ele nos tire dessa condição pecadora e nos traga de volta para Ele. E nós vamos ver que é exatamente esse maravilhoso plano de Deus. É o que Ele vai mostrar, é o que Ele vai fazer, é o que Ele vai conduzir as pessoas ao longo da história para a gente ver como Deus age, como Deus faz, como Deus trata essas coisas todas. E aqui é um momento de tristeza, mas é um momento de reflexão. É um momento que nós precisamos entender o seguinte: nós
estávamos também ali como Adão, como a mulher, ali no Éden, e nós somos tão fracos, tão pecadores quanto eles. E nós carecemos da graça de Deus. Nós carecemos do amor de Deus, nós carecemos do cuidado de Deus. Sem Ele, a gente não consegue usufruir das bênçãos que Ele mesmo dá para nós. É por isso que nós dependemos inteiramente do Senhor. Vamos orar? Pai de amor, eu quero te agradecer, ó Deus Santo, pelo teu amor que é infinito. Porque o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós. E a tua mão, Pai, está sempre estendida, sempre pronta para nos abençoar, sempre pronta a nos conduzir, sempre pronta a nos dirigir. Eu te agradeço, Pai, pelo teu infinito amor por nós. Eu te agradeço, Pai, pela provisão que o Senhor tem dado ao mandar Jesus, por amor de nós, para nos resgatar dessa condição pecadora, Pai. Eu te suplico, ó Deus Santo, que o Senhor nos faça entender, que o Senhor nos faça ver, que o Senhor nos faça perceber, que o Senhor nos faça sensíveis à ação do Senhor e entendermos que somos devedores, Pai, desse amor e que não há nada em nós que possa nos trazer de volta, mas apenas pelos méritos de Jesus é que nós podemos estar de novo em comunhão contigo, Pai. Dá esse entendimento a cada um de nós, dá essa visão a cada um de nós e coloca-nos, Pai, na dependência completa do Senhor, pois queremos andar contigo e fazer aquilo que te agrada. Toma-nos, Pai, nas tuas santas mãos, dirige os nossos passos, dirige os nossos pensamentos e ensina-nos a caminhar contigo, Pai. E coloca em nós um desejo maior de te conhecer, de relacionar contigo, de aprender a andar contigo e de amar a tua palavra, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.